Vamos conhecer então a estrutura do laboratório morfofuncional. O estudo integrado de diferentes áreas do conhecimento básico no curso de medicina é desempenhado durante as aulas do morfofuncional. Basicamente, a disciplina de morfofuncional, ela aborda os conteúdos básicos que são administrados no curso de medicina e que contemplam, como complementação, os assuntos abordados nas sessões tutoriais. Então, os alunos são divididos nos laboratórios, as turmas têm em torno de 60 alunos, e nós dividimos esses alunos em mais ou menos 30 alunos em cada laboratório, dividimos a turma. E aí, nesses laboratórios, ficam, no mínimo, 2 professores, dependendo do conteúdo abordado naquela aula, ou anatomia, histologia. Então, esses professores ficam com os alunos e eles vão conduzir o estudo do aluno. Então, esse estudo que é feito em aula, ele é teórico-prático, eminentemente prático, e o aluno vai ter aquele conteúdo ali, um roteiro de estudo para ele abordar esse conteúdo. Ele vai estudar as peças anatômicas, as lâminas de histologia, microbiologia, parasitologia, e o professor vai direcionar esse estudo. Então, basicamente, as aulas são práticas. Ao final daquela aula, daquele dia, o aluno, a turma toda segue para uma sala de aula, onde o professor dá um fechamento do conteúdo. Então, o que era importante daquela aula, qual que é o maior enfoque que tem que ser dado, o que eles precisam saber. A base de ensino desta área é a bagagem de estudos para todo o aprendizado durante os 6 anos do curso de medicina. Na FACERES é utilizado o sistema de sala de aula invertida. Bom, a forma mais comum de como o morfofuncional é abordado num curso de medicina com metodologia ativa, como é o da FACERES, é a sala de aula invertida. Então, no que consiste essa sala de aula invertida? Bom, o morfofuncional ele é administrado entre a abertura e o fechamento de uma sessão tutorial que é semanal. Então, por exemplo, o aluno está na sessão tutorial e ele está estudando um caso clínico de diabetes. Então, lá ele tem que resolver esse caso clínico, estudar, trazer no fechamento as características da doença, como que funciona, o que é essa doença. Então, o que acontece no morfofuncional no decorrer da semana? Ele vem para o laboratório e aí uma das coisas que ele precisa para entender o diabetes, por exemplo, é estudar o pâncreas. Então, ele vem para cá, ele vai ver a anatomia do pâncreas, a anatomia do sistema digestório, ele vai ver uma lâmina do tecido do pâncreas no microscópio, os professores vão abordar os hormônios que são secretados, então ele vai estudar todo o conteúdo básico que dá suporte para ele entender a doença que é o diabetes. E como que isso é realizado? Então, aí que entra a sala de aula invertida. Então, ele entra no laboratório, ele tem um roteiro de estudo previamente entregue, todas as peças, todo o material didático está disposto nas bancadas de estudo, tem a mesa anatômica, então ele vai pegar o roteiro, vai procurar quais estruturas, o que ele tem que saber, o que ele tem que estudar, está tudo lá descrito. Os docentes ficam em torno desses alunos para dar o suporte e tirar as dúvidas. Então, ele vai perguntar, professor, não estou entendendo aqui, onde que é essa estrutura, onde que eu localizo, não consigo. Aí ele pega o atlas, vai na mesa anatômica, pega a peça e o professor fica ali tirando a dúvida desse aluno. Então, todos os alunos desenvolvem dessa forma esse conteúdo, que é todo prático, e ao final do período da aula daquela semana, todos os alunos vão para a sala de aula e aí o professor faz o fechamento do conteúdo. Então, o que vocês precisam saber de pâncreas? Então, o pâncreas é formado de tal parte, tem a exócrina, a endócrina, como que funciona, que hormônios ele secreta, quais são as estruturas, irrigação. Então, o professor faz o fechamento do conteúdo que está presente no roteiro, tira as dúvidas dos alunos e aí, então, encerra a atividade daquela semana. Então, a sala de aula invertida, ela funciona dessa forma, que é uma forma de abordar o conteúdo básico, das áreas básicas para a medicina, numa metodologia ativa que é o PBL. Então, a gente acredita que dessa forma você estimula mais os alunos a estudarem, a buscar resolver os problemas, conhecer o conteúdo. Então, você estimula mais os alunos a participarem ativamente da aula do que simplesmente ficar ali só ouvindo o professor falar. O aluno aprende melhor dessa forma.
A Brenda é aluna da turma 12 e aproveita as aulas do morfofuncional para complementar os estudos em outras disciplinas. Dentro da metodologia que a gente tem inserido, que é o PBL, eu acredito que as aulas de morfo, elas servem principalmente para a gente fixar esse conteúdo, porque a gente não mais tira dúvida mesmo, sabe? A gente está aqui, a gente vê, a gente aprende, a gente olha, a gente pega nas peças, a gente olha nas lâminas, entendeu? Então, eu acho que o aprendizado ele é muito mais fixado na nossa mente. E é uma coisa que fica mais duradoura, porque se a gente tivesse aula com eles apontando, eu acho que não fixaria tanto conteúdo. E a questão de estrutura, aqui uma estrutura bacana, que oferece para os alunos? Bom, tem muita peça, acho que nada deixa a desejar. Tem livros que a gente pega como atlas, como livro-texto, que dão uma base muito grande. As lâminas, o tanto de microscópio é ótimo, tem uma ótima estrutura e eu acredito que é uma estrutura assim, fenomenal. Acho que aqui é mais do que eu esperava quando eu entrei. A estrutura deste setor na Faceres é composta por 6 laboratórios compostos por peças de material biológico e artificial. O laboratório de apoio complementa o núcleo. O morfofuncional ele é constituído de 6 laboratórios didáticos e um laboratório de apoio com o acervo das peças de anatomia, patologia, laminário, etc. Nos laboratórios didáticos, a gente tem mais ou menos a estrutura desse laboratório aqui, ou seja, a gente tem a mesa anatômica, né, com software de anatomia em 3D, onde os alunos podem utilizar para as aulas de anatomia e histologia. Tem também algum conteúdo de fisiologia, patologia. E nesses laboratórios a gente tem uma estrutura onde tem microscópios, para as aulas onde tem lâminas de histologia, patologia, onde são colocadas as peças anatômicas, e aí essas peças nós temos as peças naturais, conservadas em formol, as peças de resina e os modelos anatômicos em resina. Além de peças de ossos, a gente tem um grande acervo de peças com mais de 4.000 peças. A tecnologia tem presença constante nas aulas. As mesas anatômicas são um diferencial durante cada aprendizado. Bom, um dos recursos didáticos, né, de ferramenta didática é a mesa anatômica com o software, né, em 3D, que é o Visual Body, onde o aluno ele pode verificar, além das estruturas estudadas, né, na anatomia, por exemplo, nessa imagem aqui a gente está vendo como que o músculo, como que tem o movimento, né, muscular aqui. Então ele pode estudar a estrutura, a função daquela estrutura, como que se movimenta. Então aqui ele pode procurar por cada sistema. Então, por exemplo, tem o sistema muscular, ossos, as vísceras, sistema renal, digestório. Então, toda a parte abordada em anatomia, a gente consegue mostrar nesse recurso, que é muito importante, porque hoje existe uma dificuldade muito grande do estudo de anatomia em cadáver, em corpo humano. Então, a gente precisa de abordagens para conseguir, abordagens diferentes para conseguir ministrar o conteúdo de anatomia. Para a Camila, aluna da 3ª etapa, a disposição de todo o sistema morfofuncional reforça a dedicação aos estudos. Eu acho interessante a parte que a gente tem todas as peças aqui e a gente manuseia essas peças. Então é muito mais fácil fixar, porque tu está olhando, tu está lidando, está mexendo com as coisas. Então a parte da fixação é muito melhor do que só uma aula. Tanto pelas peças, pelo material que tem aqui, por esses monitores também que a gente pode manusear e ajuda também na parte de histologia e todas as peças disponíveis também. O Faceres Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos a nos encontrar em breve. Até lá!